domingo à noite. Eu estou iniciando o nosso vídeo, um videozinho pequenininho, que toda terça de manhã eu compartilho algumas reflexões no canal Paz e Bem. E hoje, por se tratar do terceiro domingo do mês, também é um momento que eu converso com a minha comunidade, eu faço uma pequena palestra do Dharma, que são os ensinamentos budista da nossa tradição Zen Sotoshu, o budismo Zen do Japão. Então, aqueles que estão nos ouvindo e aqueles que vão nos ouvir terça-feira de manhã vão presenciar como é o início de uma palestra formal do Dharma. Todos colocam mãos palma com palma. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Boa noite a todos e todas que estão aqui conosco nesse domingo à noite. Bom dia para aqueles que estão acordando bem cedinho nessa terça-feira. Hoje eu vou falar simultaneamente para esses dois públicos durante 15 minutos. Aqui para o vídeo da Paz e Bem durante 13 minutos, que vai ser o tempo suficiente para introduzir uma reflexão que a gente vai prosseguir nos próximos vídeos. E que aqui na nossa palestra mensal do Dharma, a gente já conversou sobre isso, a gente vai seguir conversando. Vocês têm uma sensei que acompanha a política e contextualiza o Dharma, procura contextualizar esses ensinamentos que são tão antigos e trazer para os dias atuais. Porque o que Shakyamuni Buda fez foi reconhecer a existência do sofrimento, que é o sofrimento do samsara, o sofrimento mundano que se diz. Isso há 2.600 anos atrás. E ele, durante os anos que até ele atingir o completo despertar, onde ele, por fim, reconheceu, ok, o sofrimento existe o sofrimento. Isso não quer dizer que ele negou a existência da alegria, da apreciação e do contentamento, mas que existe o sofrimento, existem as causas. Que causas são essas? O que é possível fazer para transcender nessa vida esse sofrimento? Transcender também não quer dizer deixar de sofrer, mas é uma outra qualidade de sofrimento, de sensibilidade e de serenidade para poder viver as dores da vida, dores essas inevitáveis a todos os seres, que foi o primeiro ensinamento que Shakyamuni nos deixou, a respeito das 4 nobres verdades. A primeira é que existe o sofrimento, e os principais sofrimentos são nascer, envelhecer, adoecer e morrer. A gente, como um ser humano que tem consciência disso,
né? A gente às vezes não, a gente sofre durante a vivência dessas condições e às vezes por antecipação, né? Só pelo fato de saber que a gente vai passar por isso, a gente já está sofrendo, né? E então, ok, existem esses sofrimentos, daí Shakyamuni Buda também falou de outros sofrimentos, que a gente é obrigado a fazer coisas que não gosta, viver com pessoas que a gente não aprecia, a gente sofre quando tem que se separar, né? E perder as coisas que a gente gosta e se separar das pessoas de quem a gente gosta, né? E o Buda identificou que as principais causas para o sofrimento mundano, né, esse sofrimento que a gente diz o samsara, né, é ambição, raiva e ignorância. E se a gente trazer essas causas desse sofrimento para as outras eras que vieram e possivelmente para as eras que houveram antes de Shakyamuni Buda, vamos considerar a idade mais ou menos da civilização, né? 12, 13 mil anos, né? Esse sofrimento sempre existiram e haverão de existir. Tem épocas e lugares onde há mais ou menos sofrimento, porque Shakyamuni Buda também falou sobre as calamidades. Ele falava das calamidades menores e as calamidades maiores. Ele falava que ele referia que as calamidades menores eram guerras, peste e fome, que sempre houve na humanidade, né? E agora a gente está bastante impactado, né? Porque a gente está, como ocidentais, vivendo uma situação de uma potencial terceira guerra mundial, né? Isso nos aproxima dessa calamidade e gera uma tensão para quem está longe e para quem está dentro, já está vivendo a dor dessa calamidade. E as calamidades maiores, ele falava, aqui, me perderam aqui na imagem, nas calamidades maiores, Shakyamuni Buda falava em fogos, tempestades e enchentes. E como a gente está vivendo isso, né? Fogo, ano passado, ano retrasado, os incêndios acabaram com o Pantanal, coisa impensável, né? Os incêndios que aconteceram na Austrália, os incêndios na Espanha, em Portugal, né? Terríveis, né? Então a gente também vive uma época de calamidades. Talvez, né? Naquela época, Shakyamuni Buda considerasse calamidades como calamidades da natureza, que ok, existem. Por exemplo, em 2011, o tsunami, né, do Japão, que foi uma tragédia tão grande, isso é uma calamidade que tem a ver com os movimentos, que tudo é transformação, a Terra também está se transformando. E foi ali 2 placas lá que se encontraram, se desencontraram, não sei, né? Mas esse tipo de calamidade que agora há pouco eu falei, incêndio, tempestade enchentes e tempestades, né? São das alterações climáticas, do efeito estufa, que são conhecimentos que a ciência está trazendo de algumas décadas para cá. Então, qual a responsabilidade, qual a corresponsabilidade dos seres humanos, né, em causar o sofrimento? E essa é o meu questionamento, porque em cima dessa corresponsabilidade e em cima
do ser humano, do homem, ser um agente de transformação, tanto negativamente quanto positivamente. E o que o budismo pode fazer, até onde ele alcança, para potencializar a ação transformadora do homem no sentido positivo. E até onde o budismo pode alcançar e ser um vetor de cooperação, né, para tocar as mentes, né, do maior número de seres, para adentrar sabedoria e compaixão no sentido de conseguir abrir um pouco a mais a visão e ter responsabilidade, respostas mais habilidosas, respostas mais hábeis, né, nessa interação com o mundo, para promover até um karma coletivo mais positivo, que a nossa vida continue enquanto espécie por muitos e muitos éons, né, para que o nosso futuro seja preservado e garantido. A gente estava ontem discutindo um pouquinho num grupo de estudo sobre o tempo, né, e espaço e tempo, e o mestre Dogen diz que tempo e ser não tem separação, né? A gente só é no aqui e agora, mas a gente também, se não existe nenhum eu separado e que todos somos essa trama, essa teia da vida, se não existe esse eu separado, seria assim, todos somos nós também já somos esse eu no futuro, assim como fomos no passado. E claro, esse presente que, por exemplo, isso que eu estou conversando agora, o que eu falei agora há pouco já é passado, já é memória. Então, essa pergunta que a gente se faz às vezes, essas questões mais metafísicas, o que é tempo, né? Mas quando a gente fala de ações no aqui e agora, a gente está interferindo no passado e no futuro, tanto beneficamente quanto negativamente, né? E o que eu vou disparar e vou deixar pendurado no videozinho para a gente ir desenvolvendo nos próximos 15 minutos, vai ser o tema que eu quero compartilhar um pouco mais, que tem a ver com esse enunciado, que eu entendo assim, que o capitalismo e patriarcado como estrutura de dominação, versus os ensinamentos do budismo. Quando a gente fala de amor, quando a gente fala de sabedoria, quando a gente fala de iluminação, quando a gente fala de despertar, quando a gente fala de compaixão, como é desenvolver isso? Como é viver isso? Como é realizar isso? Quando o capitalismo venceu, a globalização venceu, como os impactos disso na nossa civilização. Porque vejam bem, né? Isso é um processo que vem acontecendo. Quando em 89 houve a queda do Muro de Berlim, quando em 91 houve a dissolução da União Soviética, esses ambos acontecimentos históricos, né, foi uma vitória do capitalismo e da globalização. Há uma vitória também do patriarcado. Não que não tivesse patriarcado na Rússia, já em Berlim, antes e depois dos muros, né? Mas aí é um outro olhar que a gente precisa
compreender, né? E por último, o que eu quero dizer é que o impacto do patriarcado, das mudanças que ocorreram nessas últimas semanas e que eu não ouvi ninguém dizer, foi a saída da Angela Merkel. Vocês não perceberam que foi logo após a saída dela que tudo isso está acontecendo? Que era, no meu ponto de vista, né, o contraponto que ainda segurava e freava um pouquinho o patriarcado. E eu vou me despedindo, né, do vídeo da Paz e Bem, e a gente segue, né, nessa reflexão, budismo e capitalismo e patriarcado nos próximos encontros. Até mais.